Quero dar as boas-vindas ao pessoal da internet também. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios. Estamos com uma série pregando o quê? Toda a carta aos Efésios, desde o capítulo 1 até o último capítulo. E o nome dessa série é Série de Exposição Bíblica, Efésios, uma carta para a família gloriosa de Deus. Esse é o tema da nossa série. Bem, meus irmãos, o tema da pregação de hoje é novo homem, nova vida e novo mundo. Vamos ficar em pé e vamos ler a partir do verso 17. Vamos ler com fé, com atenção. Capítulo 4, versículo 17. Eu começo e vamos intercalando também. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A igreja. Os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Sim. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, todo mundo, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui, meus irmãos, podeis assentar. Irmãos, qual é a diferença entre a Alemanha medieval e a China medieval? Qual a diferença? Bem, nós temos algo em comum entre os dois países. Veja você, na China nós temos um nome de um inventor chamado Bi Sheng, e na Alemanha nós temos outro chamado Gutenberg. Entendam comigo, estamos falando da invenção da imprensa, mas um país impactou e mudou toda a história, o outro não, apesar de terem a mesma invenção. Entendam comigo, Bi Sheng na China, no ano 900, inventou a imprensa. Só para vocês terem uma noção, por volta do ano de 972, os chineses tinham mais ou menos 130 mil páginas impressas de textos que eles diziam sagrados budistas. 130 mil páginas impresso, numa época que não tinha impressora. Isso é coisa demais. E aí, 500 anos depois, Gutenberg, no ano de 1450, inventa a sua imprensa, lá na Alemanha. Meus irmãos, ambas são máquinas de impressão. Ambas eram máquinas para imprimir e mover. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: no período da China, voltem comigo para a China, no período da China, os mosteiros chineses tinham tantos livros que eles tiveram que inventar estantes rotativas, porque era tanto livro que eles tinham que mover aqueles livros, então inventaram estantes rotativas. Um estudioso dizia que você podia ouvir o barulho das rodanas dessas estantes a quilômetros durante as madrugadas. E veja,
Se há livros religiosos, muitos livros, por que o mundo não foi impactado como a imprensa de Gutenberg? Meus irmãos, a imprensa Gutenberg lançou a Reforma Protestante. A imprensa de Gutenberg fez com que toda a Alemanha lesse a Bíblia. Ela impactou, ela revolucionou o mundo. É dito como uma das maiores invenções, a de Gutenberg. Por que a do Bicheng não? Meus irmãos, o mesmo estudioso chinês diz o seguinte: os sons das estantes giratórias não eram resultado de estudos. Eles não ficavam, os monges chineses não ficavam mexendo aquelas estantes para estudarem. Eles não tinham compromisso com o conteúdo dos livros. Eles faziam com que o barulho levasse ele a um mantra. Então, os monges chineses, eles tinham os livros ditos sagrados. E isso era suficiente. Eles não precisavam ler o que estava dentro do livro. Só ter aquele amuleto chamado livro e que ele ficasse mexendo era suficiente para a meditação pessoal de cada monge. Então, enquanto se ouvia o barulho das estantes, o povo achava que eles estavam lendo e estudando, mas eles estavam simplesmente ao barulho das rodanas meditando. E aquele barulho levava os monges a um estado de nirvana. Qual é a diferença então, meus irmãos, da China para a Alemanha? A Alemanha, com a imprensa de Gutenberg, o primeiro livro que Gutenberg imprimiu foi a Bíblia em latim. A Bíblia, não com o intuito de se ter um talismã, como se hoje tem aí, abrindo no Salmo 91, mas com o intuito de se ler o que se tem na Bíblia. Por isso que a Alemanha impactou o mundo com a mesma invenção. Por causa da motivação da invenção. Por causa da motivação, meus irmãos. Apesar das invenções serem parecidas, mas só em Deus essas invenções terão sentido. Entenda isso. A sua vida tem que ter sentido em Deus. Porque se ela não tiver sentido em Deus, nada será. Nada será. Meus irmãos, esse é o nosso resumo. Não sejam ignorantes na vaidade dos seus próprios pensamentos, porque eles obscurecerão o seu entendimento. Mas renoveis no Espírito o vosso entendimento e revistai-vos de Cristo. Não sejam ignorantes sem Cristo, mas se renovem e se revistam de Cristo Jesus. E eu quero ver com vocês a primeira coisa: não sejam ignorantes em seus próprios pensamentos. Sem Cristo, somos apenas ignorantes. Esse é o nosso primeiro ponto. Meus irmãos, vamos lá. Qual é a carta que nós estamos meditando? A carta de Efésios. Bem, vocês conhecem Efésios? Já viram algum estudo, a imagem de pessoas indo lá na Turquia, vendo a cidade de Éfeso, as ruínas de Éfeso? Eu vou postar no grupo, assistam, vale a pena vocês assistirem as ruínas de Éfeso. Meus irmãos, Éfeso era uma cidade importantíssima na época de Paulo. Éfeso era uma cidade portuária. O que significava isso? Ou o que significa isso? Éfeso tinha um porto, onde as pessoas chegavam em Éfeso através de barco, não só pessoas, mas turistas, políticos importantes, viajantes, as mercadorias. Então Éfeso era uma cidade extremamente importante naquela época, por causa do porto. Éfeso tinha uma população de mais ou menos 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas. Muito maior que Aruanã, não é verdade? 500 mil de pessoas naquela época, uma cidade. A fama de Éfeso era grande.
ela era conhecida como centro político, ela era conhecida como centro filosófico, ela era conhecida como centro médico, porque tinha ali uma grande escola de medicina, ela era conhecida como centro das invenções. A título de exemplo, nela havia inclusive banheiros públicos. Hoje, como que a gente imagina banheiro público naquela época? Porque hoje a gente tem aquela toda engenhoca da descarga, né? Mas naquela época você já tinha banheiro público. Éfeso era conhecida como a cidade do conhecimento. Agora, Éfeso também era altamente sexualizada por dois motivos. Primeiro, porque Éfeso adorava que tipo de Deus? Diana. Diana em latim, em grego, Ártemis, a deusa da vida selvagem, da deusa da fertilidade. Isso envolvia, meus irmãos, culto, e o culto envolvia prática. Que prática? Orgias. Então era normal, meus irmãos, andar pela cidade e encontrar prostíbulos. Coisa normal. Você chegar na cidade e ao invés de ir para um supermercado, ir para um prostíbulo. Porque esse era a prática da cidade, do culto, da religião. Toda religião exige uma prática, uma moral. Por isso, meus irmãos, a cidade era sensualizada, sexualizada. Só para vocês terem uma ideia, o templo de Diana foi considerado como a 7ª maravilha do mundo antigo. É uma coisa enorme, maravilhosa, bonita, pomposa. Mas tudo isso, meus irmãos, não foi suficiente para salvar a cidade de Éfeso. Seu conhecimento, a sua tecnologia, a sua filosofia, nada disso impactou o mundo. Nada disso. E hoje ela está sumida. São só escombros. Meus irmãos, veja comigo o que Paulo vai dizer aí no versículo, a partir do verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Meus irmãos, entendam comigo, por que Éfeso sumiu? Por que Éfeso não foi impactado? Se tinha tudo isso nas mãos. E nós lemos no começo do culto, Apocalipse capítulo 2, que fala sobre Éfeso. E ele diz lá, se você não voltar para o primeiro amor, vou tirar de vocês o candelabro. Não vou permitir que vocês comam da árvore da vida. E Éfeso sumiu. Por que, meus irmãos, se tinha tudo aquilo nas suas mãos? Por causa do propósito daquela tecnologia toda. Por causa do propósito. Meus irmãos, percebam aqui, que Paulo está dizendo. Qual é a característica do pagão, do ímpio, do ateu, daquele que não ama Cristo? Veja, quais são as características? São vaidosos em seus próprios pensamentos. Não são pensamentos que derivam de Deus. Não são pensamentos moldados à palavra de Deus. Mas eles são ignorantes com as suas filosofias, com a sua nova moda, com a sua nova forma de ver o mundo. Então eles são vaidosos nos seus próprios pensamentos. Outra característica do pagão, eles são obscurecidos de entendimento. A vida do seu conhecimento é obscura. E também estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Meus irmãos,
Sem Cristo somos ignorantes. Sem Cristo somos ignorantes. Entenda isso. Quando você tira Cristo, você se torna uma pessoa altamente ignorante. Altamente ignorante. A título de exemplo, entendam comigo aqui. No século XX, a grande sacada foi um negócio chamado ciência. E hoje essa palavrinha está sendo muito usada nos jornais. Ciência. Ciência. Vejam comigo. No século XX, descobriu então a importância da ciência. A ciência era tida como a serva de Deus no século XX, inclusive. Ela era tida como a serva de Deus, porque ela facilitava a vida do homem. A ciência não só facilitava a vida do homem, como a ciência começou a ajudar a melhorar a vida do homem, a dar saúde para o homem. A ciência começou então a salvar a vida do homem. Com o passar do tempo, o homem foi então se tornando vaidoso, foi tirando Deus da ciência. E eles chegaram numa conclusão: bem, nós agora não precisamos mais de Deus, só da ciência. Com isso, meus irmãos, eles foram obscurecidos de entendimento. A ciência se tornou as rodanas das estantes. Vamos adorar a estante, vamos adorar o livro, vamos adorar a nossa tecnologia. E isso, meus irmãos, causa que a ignorância em que vivem. O que acontece, então, no meio do século XX? Duas grandes guerras. Por quê? Porque eles viram que a ciência pode salvar vida, mas ela também pode tirar muitas vidas também. Porque ficou desconectado de Deus. Então, meus irmãos, quando nós desconectamos o nosso conhecimento de Deus, nos tornamos pessoas ignorantes. E quando nós nos tornamos ignorantes, meus irmãos, nós vamos com avidez cometer toda sorte de impureza. O que é com avidez? Com vontade, com desejo, com força. Vamos com toda avidez cometer toda sorte de impureza. Por que o povo de Éfeso era um povo imoral e sexualmente depravado? Por quê? Por causa da sua religião, meus irmãos. A religião vai ditar a forma como você anda, a forma como você age, a sua moral. Meus irmãos, os efésios eram adoradores da deusa Diana. Eles ofereciam orgias como ato religioso. Assim como nós oferecemos louvores a Deus, dízimo, orações, a nossa vida como libação, eles ofereciam orgias. Orgias. Hoje, nós não estamos muito diferentes disso. Hoje nós temos músicas altamente depravadas que soam como um tipo de louvor. Quando você se pega, você já está cantando e dançando, porque entrou dentro da sua cabeça. Passou um carro, aquilo impregnou. Meus irmãos, e isso leva o povo a ficar com a mente cauterizada, o espírito apagado. Você começa a ter um comportamento depravado. E meus irmãos, quando nós nos depravamos, abrimos a porta para a homossexualidade, porque já estamos adorando o Deus do sexo, já estamos adorando a deusa Diana, já estamos adorando, meus irmãos, o Deus que vai destruir a nossa sexualidade. Entendam vocês, o homossexual, ele é um ato religioso. O comportamento homossexual, ele é também um ato religioso. Como assim, pastor? Quero trazer para vocês uma advogada, militante, homossexual. Olha o que ela prega. Ela diz assim: ser homossexual é mais do que montar a casa.
é mais do que dormir com alguém do mesmo sexo e buscar a aprovação do Estado para viver desse jeito. Ser homossexual significa forçar a sociedade, forçar a família e, nesse processo, transformar a estrutura da sociedade. Meus irmãos, como que nós, cristãos, pensamos na sociedade? Também não é transformadora? O cristão não pensa em transformar a sociedade com o evangelho? Isso não se chama evangelismo? Não é isso? Nós não queremos pregar o evangelho para as pessoas serem transformadas. O homossexual também. Mas eles querem pregar a sua forma de vida, a sua sexualidade. Mas para eles pregarem a sua sexualidade, é porque eles têm um Deus que dita a forma como ser e agir. O cristão também, meus irmãos, o cristão também, e perceba, meus irmãos, quando que começa essa transformação depravada? Quando começa? Quando? Quando casais héteros decidem dormir juntos, sem casar-se. Deus não ditou isso. Deus ditou que a relação sexual precisa vir do casamento. Então, quando que nossa sociedade ela é evangelizada pelo homossexual, pelo homem depravado? Quando crianças de 12 anos estão no terceiro namoro. Quando colocamos música de cunho sexual para nos divertir. Quando o divórcio não é uma palavra mais negativa no meio da igreja. Aderimos. Se nós aderimos isso, já estamos com o pensamento obscurecido. Já estamos, meus irmãos, como diz aqui, indo com avidez cometer toda sorte de impureza. Fomos, então, evangelizados de forma negativa pelo Deus do sexo. Se você já tem isso, meus irmãos, se você busca com avidez essas coisas, você já adora outro Deus. E Paulo diz para aqueles cristãos, o que ele diz? Não andeis como andam os gentios. Vocês não foram feitos para serem promovedores do pecado. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Parem de adorar as rodas da estante e voltemos para as Escrituras. Esse é o alerta. Vocês são nova criatura. E esse é o nosso segundo e último ponto. O novo homem. Veja comigo os versos 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Meus irmãos, quando a gente lê rápido, nós perdemos os detalhes maravilhosos desse texto. O cristão aprende a Cristo, ou o cristão aprende sobre Cristo? O cristão aprende sobre Cristo? Não, eu estou aprendendo sobre Cristo. Mas é isso que está ali no texto? O cristão aprende sobre Cristo, é isso? Não, o cristão aprende a Cristo. Pastor, o que isso significa? Porque se você ler com velocidade e não parar para esses detalhes, você perde a beleza. Paulo está dizendo que nós aprendemos a Cristo. Veja, eu posso aprender sobre Paulo, mas eu não posso aprender a Paulo. Por quê? Porque o A tem força de com. Eu aprendo com Cristo, mas eu não aprendo com Paulo. Por quê? Porque Paulo está morto. Cristo está vivo. Por isso que Paulo escreve: nós cristãos somos novo homem, porque aprendemos a Cristo, aprendemos com Cristo. Cristo está vivo, Ele é que ensina como vocês devem andar, é Ele que ensina como vocês devem se vestir, é Ele que ensina como vocês devem pensar, é Ele quem dá significado para a vida de vocês, é Ele quem faz você um novo homem. É por isso que Ele fala: não mais, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Vocês não aprenderam assim com Ele. Então abandonem a forma dos gentios,
parece bonito, parece pomposo, mas se Cristo não estiver nisso tudo, como não estava, assim como Sodoma e Gomorra, sumirá. E ele vai dizer, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade. Meus irmãos, isso envolve o nosso relacionamento com a palavra. Aprender a Cristo, aprender com Cristo envolve o seu relacionamento com a palavra de Deus. Quanto mais conheço a palavra de Deus, mais conheço o Filho de Deus. Meus irmãos, Cristo é quem nos instrui como viver. É nele que você deve buscar mais conhecimento. Meus irmãos, Cristo te impulsiona. Você avança em conhecimento. Você se torna uma pessoa culta com Cristo. Não para se vangloriar, mas para a glória de Cristo. Meus irmãos, e o mais interessante é que ele está dizendo que segundo é a verdade em Jesus. Apenas em Jesus está a verdade sobre o perdão, sobre o casamento, sobre o inferno, sobre os planos de Deus para a sua vida. Você quer saber quais são os planos de Deus para a sua vida? Você quer saber qual é o propósito da sua vida? Você precisa de Cristo. Cristo. Cristo, meus irmãos. Ele é o Criador de tudo. E a verdade por detrás de todas as coisas. Então, nós aprendemos Cristo porque é Ele que é a verdade. A verdade para a nossa política, para a nossa medicina, para todas as coisas. Para todas as coisas. Então, uma cidade edificada sem Cristo, uma invenção sem Cristo, uma família sem Cristo, é algo sem a verdade. Por isso, essas coisas vão sumir. E para nós não sumirmos, o que nós precisamos? De 3 palavras. E estamos caminhando para o final. Quais são essas 3 palavras? Entendam comigo. O novo homem precisa que despojemos do velho homem. Despojar é a mesma palavra para se despir. Veja o verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, ou tirem essa roupa do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Meus irmãos, o cristão ele é convertido, não é? Ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, aceitou a Cristo. Agora, essa conversão inicial tem que seguir a conversão diária. Todos os dias, eu e você precisamos nos converter. Todos os dias. Tornar-se um cristão envolve uma mudança radical de pensamento, de conduta, de moral. Envolve um repúdio daquilo que você fazia lá atrás. Se você olha lá para trás e fala com ar de vanglória dos seus pecados, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Nós temos que olhar para aquelas coisas e ter um repúdio. Um repúdio. A palavra aqui, despir, ela é muito importante para nós, porque é uma ideia de colocar ao lado, de tirar de nós aquele velho homem. Então, o novo homem, o homem cristão, ele precisa despojar, se despir do velho homem, das práticas que ele fazia pecaminosa, ele não faz mais. Se roubava, agora não rouba mais. Ele trabalha para restituir aquele que ele roubou. É uma mudança, meus irmãos. É uma mudança. É uma mudança. Veja o que Paulo vai nos dizer. Veja o que Paulo vai nos dizer ainda. O novo homem precisa ser renovado também no espírito. O novo homem precisa despojar do velho homem, não é? Tirar a sua roupa velha. E agora ele precisa ser renovado no espírito. O que está no versículo 23? E renoveis no espírito do vosso
entendimento. E Paulo, lá em Romanos, vai nos lembrar de algo maravilhoso, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a mente, ele é o campo de batalha do cristão. Você que se tornou uma nova criatura, você precisa se despir, ter novos pensamentos e renovar os seus pensamentos no Espírito Santo, para que você venha pregar o Evangelho, iluminar o Evangelho, levar Cristo para as outras pessoas. Você precisa então ser renovado no Espírito Santo. Mas pastor, como é que eu tenho essa disciplina de renovação de mente? Filipenses 4:8 vai nos lembrar, como eu já citei aqui na quarta-feira. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Busque as coisas lá do alto. Vejam como Cristo agiu. Renovem o seu comportamento nas ações de Cristo. Imitem a Cristo. Busquem a Cristo. Porque Cristo pode ser achado, meus irmãos. Só que muitas vezes nós não queremos, porque estamos com a mente cauterizada. Cauterizada. Lutero tem uma frase muito interessante. Lutero tem uma frase que diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. Renovar a mente é matar o seu eu, o seu velho homem, todos os dias. Todos os dias. E alimentar o seu novo homem. Pensar nas coisas dos céus. Você quer mudar Aruanã? Você quer mudar tudo? O que está aqui escrito em Romanos? Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da sua mente. A resposta que Aruanã precisa está aqui. A resposta que Goiás precisa está aqui. A resposta que o Brasil precisa está aqui. Precisamos renovar as nossas mentes, meus irmãos. Então, por último, o novo homem precisa que despojemos do velho. O novo homem precisa ser renovado no Espírito Santo. E o novo homem precisa ser revestido de Cristo. Esse é o processo pelo qual o novo homem é transformado. Veja aí no último versículo: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meus irmãos, um teólogo diz assim: a nossa salvação ela é gratuita, mas a nossa maturidade cristã custa tudo. Ser um verdadeiro cristão é morrer para você poder nascer de novo. Para você se revestir de Cristo, você precisa ter matado o seu velho eu. Você precisa estar sendo renovado em Cristo, no Espírito Santo, para você se revestir então de Cristo Jesus. Porque quando você for revestido de Cristo, você vai ser empossado da justiça de Cristo. Hoje eu compartilhei com a maioria de vocês que lá no Canadá tem uma lei que aquele que pregar contra a homossexualidade vai preso. Por quê, meus irmãos? Porque a justiça é segundo o Deus do sexo. E os ímpios já estão tomando espaço, enquanto o cristão está acomodado, obscurecido, apagando o espírito. Quando nós temos a justiça,
Somos nós que temos a retidão, porque nós estamos nos vestindo daquele que está vivo, do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos sair daqui. Nós temos que sair daqui, senão nós seremos apagados. Seremos como Éfeso. O Espírito tirará o seu candelabro de nós. Você quer ser apagado, meu irmão? Você não foi chamado para ser apagado. Então nós temos que nos revestir de Cristo. Para nos revestir de Cristo, precisamos parar de adorar as rodanas das estantes e voltar para as Escrituras e abri-la para conhecer o Cristo, meditar nas Escrituras, ter um relacionamento com a palavra e não mais com as estantes, não mais com as idolatrias. Mas precisamos nos revestir de Cristo. Ao fazê-lo, você terá a justiça, meus irmãos. A justiça é por isso que prefeitos não conseguem governar direito. É por isso que o Rio de Janeiro elegeu um novo governador e em segundos foi ganho em corrupção, porque ele não tem a justiça. Somos nós que a temos. Entenda o poder que isso tem nas suas mãos. Você foi chamado para avançar em conhecimento. Nós não podemos ter preguiça. Nós temos que tirar a poeira, nós temos que parar um tempo e entender, meu irmão, que a sua profissão ela é valiosa nas mãos de Deus. Que a sua profissão vai explodir nas mãos de Deus. Para isso, você precisa ser um novo homem. E isso só o Espírito Santo fará. E quando ele fizer, você vai se despir do velho homem. Vai ter a sua mente renovada no Espírito Santo. E vai se revestir de Cristo Jesus. Qual era a motivação de Éfeso? A ignorância. Achar que Éfeso era forte nela mesma. Éfeso sucumbiu. Bicheng inventou a imprensa, mas fizeram dessa invenção idolatria de livros. Qual é o propósito da sua vida? Adorar o Deus deste mundo ou adorar o Deus eterno? Qual é o motivo da sua vida? Então, meus irmãos, eu lhe convido a examinar a si mesmo e colocar o seu velho homem de lado. A começar a matá-lo todos os dias, a aprender com Cristo, renovar a sua mente no Espírito e se revestir de Cristo Jesus. Tem muito trabalho a ser feito. Eu não gostaria que essa igreja fosse apagada, porque abandonou o primeiro amor. Que possamos voltar ao primeiro amor, porque só assim poderemos comer do fruto da vida. Eu espero que você coma comigo. Eu espero que essa igreja se torne um farol nas mãos de Deus. Vamos orar.